Vamos nessa, pessoal. Mais uma questão bugante do Enem 2020, a questão do pergolado. Vou te ensinar a fazer. É uma questão que exige raciocínio, bastante visão espacial do que está acontecendo, mas na hora de fazer conta, ela se torna uma questão bem simples, tá? Vamos lá, vamos raciocinar juntos aqui então. Primeira coisa, né, vamos dar uma lida aqui na questão, que ela é enorme, né, uma questão gigante. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então isso daqui são vigas, né? O que nós temos aqui são vigas e elas ficam espaçadas. E aqui tem o detalhezinho, ó, que o espaçamento entre uma viga e outra é de 30 centímetros. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. E que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de. Então, galera, ele está falando o seguinte: eu tenho uma estrutura de pergolado aqui, com as minhas vigas ali bonitinhas. Elas estão espaçadas a 30 centímetros uma da outra. Eu quero que o sol, a luz que entra entre as vigas, 30 graus com a posição, né? O sol está fazendo 30 graus com a posição a pino. Né? E ele quer que essa posição gere metade da luz que é gerada ao meio-dia, quando o Sol está a pino. O que é o Sol estar a pino? É o Sol estar exatamente em cima da gente, né? A gente não tem projeção de sombra quando o Sol está a pino. Então, se eu pegar e olhar isso de frente, aqui, eu vou olhar algo mais ou menos assim, né? Imagine que tem essas duas vigas aqui, que eu estou olhando elas, mas tem várias outras do lado aqui também, né? Tem essa viga aqui, tem essa viga aqui e por aí vai, né? Eu sei que essa distância é 30 centímetros, né? Ele me falou que as vigas estão separadas ali por 30 centímetros. E na posição a pino, os raios solares, eles fazem isso aqui, né? Que está aqui desenhado em amarelo. Os raios solares, eles ficam perpendiculares ao chão. Perpendiculares ao chão. Então, o que acontece? Todo sol que vem entra por meio, né, das duas vigas. Todo sol que vier vai passar, né? Todos os raios solares eles vão passar ali pelo meio das vigas. Ou seja, aqui nós temos a maior incidência de luz dentro do nosso pergolado, né? Eu desenhei aqui em amarelo, ó, essa incidência para você ter uma ideia do que está acontecendo. O que o exercício está nos perguntando é quanto que tem que ser essa dimensão aqui, ó, a altura da viga, né? A gente chama de H quando é a altura, né? A altura da viga, qual que tem que ser a altura da viga para que quando o Sol esteja a 30 graus da posição a pino, né? Então, ó, os raios solares agora eles estão incidindo inclinados. E essa inclinação é de 30 graus com a posição a pino. Posição a pino é quando está reto. Se eu quero defasar 30 graus, então eu tenho uma situação assim. E percebe que quando o Sol entra com essa inclinação, ele não vai iluminar tudo aqui embaixo do pergolado, né? Percebe que fica uma parcela aqui, ó, sem luz. Essa parcela, ela não fica iluminada. O que fica ali? Fica sombra, exatamente. Então, o que o exercício quer que a gente calcule? Ele quer que a gente diga quanto que vale essa altura aqui, de forma que essa faixa de luz aqui seja metade dessa faixa de luz aqui. Então, se essa faixa de luz a pino aqui, ela se estende por todos os 30 centímetros de espaçamento que tem entre as vigas, significa que essa faixa aqui, ela tem que se estender por 15 centímetros, certo? 15 centímetros é o que a gente vai ter aqui.
beleza? E se eu tenho 15 centímetros aqui, significa que eu também tenho 15 centímetros aqui no que sobra de sombra, né? Porque eu sei que essa distância total é 30, então aqui também vai ser 15. Opa, mas agora eu estou enxergando um triângulo retângulo aqui. Você também enxerga? Olha só, aqui está o ângulo reto. Vou desenhar o triângulo de verde, olha só. Vem daqui para cá, para cá, para cá. Triângulo retângulo. A altura desse triângulo retângulo é o H que eu estou procurando. Isso aqui é 15, né? Eu vi que é 15 centímetros para que a iluminação seja a metade do que acontece ali a pino. E esse ângulo aqui eu posso descobrir ele também, eu tenho condições de descobrir ele, mas não é 30, cuidado. 30 é o ângulo entre o raio solar e a vertical, né? 30 é isso daqui. Como aqui eu tenho 90 graus, para completar os 90 aqui precisa ser 60. Então olha só, eu tenho um triângulo retângulo, pelo amor de Deus, vou desenhar mais bonitinho. Eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem ângulo reto aqui é 60 graus, aqui é 15 centímetros e aqui é H. Qual que é, né, aquela ferramenta matemática que a gente usa para relacionar cateto oposto e adjacente a um ângulo? É a tangente. A tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente, que é o 15. Então, eu posso substituir o valor da tangente de 60 aqui, né, que vale raiz de 3, e igualar aqui a H sobre 15. Agora eu posso passar esse 15 multiplicando do outro lado, e a gente vai ficar com algo mais ou menos assim, ó. H é igual a 15 raiz de 3. Só que daí você vai olhar as alternativas e não diz em nenhum lugar lá 15 raiz de 3 nas alternativas, não. Ele quer um valor aproximado, né? Olha só, qual que deve ser a altura mais próxima aí do que você encontrou. Olha, eu encontrei 15 raiz de 3. Preciso usar um valor aqui para o raiz de 3 para ver quanto que dá mais ou menos. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, tá, pessoal? Mais ou menos 1,7. Então, o que eu preciso fazer aqui é 15 vezes 1,7, beleza? Para multiplicar por 15, eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu multiplico por 10, que vai dar 17, e depois só somo com a metade do valor multiplicado por 10, né? Que é o equivalente a multiplicar por 5. A metade de 17 é 8,5. Então isso daqui vai dar 26,5 centímetros aproximadamente, né? Entenda que o valor de raiz de 3 não é exatamente 1,7, né? Não é bem 1,7. Então, a resposta tem que ser próxima de 26,5, né? E só existe uma próxima de 26,5, que é a letra C, que tem 26. Beleza, pessoal? O que vocês acharam dessa questão? Vocês acertaram ela no Enem? Vocês erraram? Me contem aí nos comentários e até a próxima.